O melhor momento do seu dia é este momento que Deus preparou para você. Já louvo a Deus por esta rica oportunidade. Quero tributar a Deus por este momento tão especial de poder estar fazendo parte dessa festividade dos homens, dos varões, grupo Gileade. Quero já parabenizá-los, que Deus continue abençoando, que vocês continuem entoando louvores a Deus. Louvor lindo que foi cantado, sentindo já a presença de Deus desde o início deste culto. Se você está ligado nos céus, Deus já tem se manifestado em nosso meio, a sua graça já tem sido derramada nesta casa, e a voz do Senhor já tem sido ecoada neste ambiente. Eu já tenho ouvido a voz de Deus desde o começo deste culto, mas essa é a parte que Deus quer mais uma vez, por meio e por intermédio da sua palavra, falar comigo e falar contigo. Amém? Quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, fazer menção da vida do pastor Paulo Barbosa, não é isso? Uma alegria poder revê-lo novamente. Nosso querido irmão e amigo Ademar, pelo convite. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Também feliz em rever o meu amigo pastor Douglas. Uma alegria poder revê-lo. Que Deus abençoe. E também a todo o corpo de obreiro desta casa, do qual sempre nos recebe com tanta alegria e carinho. Não é a primeira vez que eu estou aqui, mas é a primeira vez que eu estou aqui para pregar. As outras vezes que vim, estava acompanhando a minha esposa, que, por sinal, os irmãos já perceberam que ela não está comigo hoje. Ela está cumprindo uma agenda, e devido a isso, hoje eu vim com os meus filhos que estão ali, o Isaac e o João Lucas, os mais velhos, o mais velho e o do meio, e a mais nova foi com a esposa com essa agenda em Minas Gerais. Ontem eu sofri um pequeno acidente, que achei que seria um contratempo imprevisto que poderia impossibilitar de chegar até aqui, porque o meu carro teve que parar devido a esse acidente. Deus permitiu, mas eu louvo a Deus que até nesses detalhes Deus cuida de tudo. A pessoa que bateu se responsabilizou pelo seu erro, cumpriu com a sua palavra, e graças a Deus foi tudo resolvido. O importante é que minha família está bem e nós estamos bem, para a glória de Deus. Mas não posso deixar de fazer menção dos meus amigos que vieram me acompanhando. O cooperador Tiago já foi apresentado, com a sua esposa, irmã Tainara, que nos serviram hoje, nos trazendo aqui nesta casa. Sem mais delongas, eu quero já convidá-los para ir para a temática desta festividade, tema lindo, escolhido da parte de Deus, que se encontra em 1 Reis, capítulo de número 17, e versículo de número 24. Capítulo 17, versículo de número 24. Eu quero ler apenas este verso bíblico, pois hoje o nosso querido irmão já fez a leitura do texto, principalmente desta narrativa do acontecimento no qual se deu o verso 24. Eu quero ler com os irmãos, só quem achou diz amém. Amém. Diz assim o texto: a mulher respondeu prontamente a Elias. Estou lendo na tradução King James atualizada. Agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor proferida por tua boca é toda verdadeira. Eu quero ler novamente agora na tradução ali na versão árabe, juntamente com os irmãos, dizendo assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Feche os seus olhos e oremos. Meu Deus e eterno Deus, fala conosco mais uma vez, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Pode tomar os seus assentos. Já fui abençoado, me veio a lembrança da oração do meu pastor Douglas. Queridos, este verso bíblico, o versículo de número 24, é uma confissão de uma mulher estrangeira, uma mulher que até então era pagã, adoradora de Baal,
Lembremos que a cidade de Sarepta é uma cidade da Fenícia, entre Tiro e Sidom. E esta mulher, provavelmente, é certo, diz os estudiosos, que ela era uma adoradora dos deuses fenícios, no qual inclui-se Baal e também Azerá e outros que existiam naquela região. O que nós entendemos nesta confissão desta mulher, ao declarar que Elias era o homem de Deus, ela estava reconhecendo a autoridade espiritual de Elias. Quando ela declara que ele é um homem de Deus, ela estava simplesmente dizendo, porque homem de Deus, neste contexto, nas Escrituras, não é simplesmente um título, significa uma marca de alguém que carrega a presença de Deus. Quando ela diz que ele é um homem de Deus, ela está dizendo, este homem carrega a presença de Deus. E as palavras da sua boca não são meras palavras, são palavras verdadeiras vindas da parte de Deus. Ela confirmara esta autoridade e este ministério profético na vida do profeta Elias, que não chegou a este reconhecimento de uma noite para o dia, de uma hora para outra. Quando nós voltamos ao texto bíblico, nesta narrativa do capítulo 17 do livro de 1 Reis, nós percebemos que Elias teve que percorrer um caminho até chegar no verso de número 24, o verso do reconhecimento da sua autoridade, pois é a primeira vez que alguém chama Elias de homem de Deus. É fácil, queremos muitas vezes ser chamados de homem de Deus, mas queremos este título, queremos esta marca da presença de Deus, mas não queremos percorrer os caminhos que Deus traçou para que sejamos reconhecidos. Ser reconhecido por Deus ou por alguém que Deus colocará no nosso caminho coloca à nossa frente desafios que são necessários para que cheguemos não aonde nós queremos, mas aonde Deus quer. Graças a Deus. Os céus reconhecerá quem Ele quer. Os céus reconhecerá quem Ele escolheu. Os céus reconhecerá aqueles que Ele chamou. Parece ser contraditório Deus levar Elias para uma terra estrangeira, mas Deus tem os seus meios de trabalhar, colocando Elias no meio de um povo pagão e tirando Elias do meio de uma confusão política e espiritual, porque este era o cenário, o contexto histórico desta passagem do capítulo 17. Porque o reino do norte, governado e reinado por Acabe e por sua terrível esposa Jezabel, estava agora confundindo a mentalidade do povo de Deus. Lembremos que Acabe era um rei de Israel, tendo a capital em Samaria. Nós já sabemos, e acredito que você conhece muito bem a história bíblica, que depois da morte do quarto rei de Israel, do Reino Unido de Israel, Roboão, como quarto rei, filho de Salomão, sendo arrogante, sendo ignorante, perde o controle e não age conforme o seu pai e nem a vontade de Deus, e consequentemente há uma ruptura, um rompimento, uma divisão, e esta divisão é conhecida biblicamente por a divisão das 10 tribos e a divisão das duas tribos. De um lado, as 10 tribos era a tribo do norte, o reino do norte, ou reino de Israel,
do outro lado, as 2 tribos, era o reino do sul, ou o reino de Judá. E é fácil dizer para os irmãos que todos os reis que governaram o reino do norte, no qual Acabe foi o 7º rei desta dinastia, todos os reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A adoração aos bezerros de ouro começou desde Jeroboão I, desde o primeiro rei da divisão do reino do norte. Mas chegando em Acabe, as coisas tendem a piorar. Por quê? Porque ele faz uma aliança política e se casa com Jezabel, uma fenícia, uma mulher que era sacerdotisa do mal, uma adoradora de Baal e Azera, uma adoradora dos deuses fenícios. Com isso ela traz os costumes, a cultura e os deuses, e pior, a adoração aos deuses no meio do povo de Deus. Acabe patrocina esta adoração, investe para que a adoração a Baal aconteça no meio do povo de Deus, e é fato que a consequência é o povo fica duvidoso, fica em dúvida, não sabe a quem ouvir, se os profetas de Deus que existiam no meio do povo de Deus, ou se os profetas de Baal e Azerá. E esta confusão se deu ainda pior. Por quê? Porque o povo costumava ouvir o que era melhor aos seus ouvidos. Olha o perigo aqui. Nós estamos muitas vezes acostumados a ouvir aquilo que é melhor de ouvir. E por querer ouvir aquilo que é melhor de ouvir, muitas vezes saímos da vontade de Deus. Por quê? Porque os profetas de Baal pregavam, profetizavam prosperidade, colheita, fertilidade, abundância, chuva, bênçãos, enquanto os profetas de Deus eram vistos como homens fracos. Por quê? Porque eram rigorosos quanto à lei, quanto à palavra de Deus, não falavam o que queriam, falavam a verdade. E a verdade já não estava sendo aceita mais no meio do povo. O povo rejeitava a verdade para ouvir melhor os profetas que era mais cômodo de ouvir, profetas que acalentavam a alma, prometendo fartura e prosperidade no meio da nação. É neste cenário e neste contexto que surge Elias. E o texto bíblico vai dizer que ele não apresenta nenhuma genealogia, nenhum currículo, da onde ele aprendeu, quem o ensinou, da onde ele veio, de que escola profética. Apenas o diz que ele era de Pispe, uma cidade que nem se acha no mapa, tão pequena. Este homem, na ótica humana, era improvável para ser usado por Deus, mas Deus costuma chamar pessoas improváveis para mostrar a sua glória. Porque é fácil chamar alguém que tem um currículo bom, que tem uma boa genealogia, que tem diploma, que tem dinheiro, que está bem financeiramente. É bom chamar alguém assim, porque é fácil alguém olhar para a sua situação e dizer: este é o homem de Deus. Mas Deus confunde, chama alguém que não era, para dizer: eu faço ele ser quem eu quero que ele seja. Deus está dizendo: eu faço você ser quem eu quero que você seja. Alguém está dizendo: esse não serve. Deus está dizendo: serve sim. Este não é homem de Deus. Deus diz: é homem de Deus sim. Como é que Deus prova? Eu vou provar não é no meio de vocês não. Eu vou provar numa terra estrangeira, numa terra estranha, de um povo estranho, que não me reconhece como Deus, que não me adora como Deus. Mas lá, é lá em Sarepta que eu vou converter o coração. É lá em Sarepta que eu vou mostrar a minha autoridade sobre a vida do meu profeta. É lá em Sarepta que eu vou fazer o profeta Elias ser
reconhecido como o meu servo. Eu quero lhe chamar para o início do capítulo 17, o verso 1. Porque você vê neste verso como começa a história de Elias. Porque se tem uma coisa que faz o homem ser reconhecido por Deus e pelos outros, é quando ele entende que ele precisa se entregar completamente a Deus e prontamente o servi-lo. Graças a Deus. Palavras de Elias dizendo: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, a quem tenho servido. É através desta prontidão de serviço que se inicia o trabalhar de Deus na vida de Elias. E é sobre Elias que eu quero falar, pois no texto bíblico nós estamos acostumados sempre a perceber esta mulher viúva de Sarepta, mas não olhar a trajetória que levou Elias para dentro daquela casa em Sarepta, a casa daquela viúva. Diante desta ótica, quero convidá-los a ir comigo neste texto e observar que Deus, quando escolhe alguém, Deus lhe desafia para que ele se torne quem Deus quer que ele se torne. Quando Deus lhe chamou, Deus não lhe chamou para você ser quem você quer ser. Quando Deus lhe chamou, Deus lhe chamou para você ser quem Ele quer que você seja. É lá em Sarepta que as coisas se desenrolam. É lá em Sarepta que Elias entende e compreende. Mas é no início que Elias percebe. Porque o primeiro passo que Elias dá, e isso é algo que eu quero trazer com os irmãos, a dependência de Elias a Deus, que foi desenvolvida em vários aspectos na sua trajetória depois de quê, pastor? Depois de ele chegar diante do rei Acabe e trazer uma profecia de juízo: não haverá chuva e nem orvalho sobre a terra. Depois de Elias pronunciar, comunicar ao rei o que iria acontecer, a voz do Senhor brada e fala com Elias. A primeira necessidade nos leva a depender da voz de Deus. Perceba o texto: Elias se tornou dependente da voz de Deus. Todas as suas ações, desde o verso 1 até o verso 24, dependeu da voz de Deus falar com ele. Há outros personagens bíblicos que nos mostram isso. Deus chamou Abraão, e Abraão ouviu a sua voz dizendo: sai da tua terra e do meio da tua parentela e da casa dos teus pais. Abraão, que era ainda Abraão, ouviu a voz e fez conforme a voz de Deus e se tornou pai de nações. Moisés ouviu a voz de Deus, o chamando em meio a uma sarça ardente: Moisés, Moisés. E Moisés ouviu a voz, e por ouvir a voz de Deus, Deus o transformou no maior legislador da sua nação e o libertador da nação de Israel. Samuel também ouviu a voz de Deus, ainda quando era menino, dizendo: Samuel, Samuel. E ele ainda estava no santuário. Ele ouviu
ouviu a voz de Deus, e Deus o transformou em um profeta de Israel. Eu não posso esquecer de Paulo, que estava no caminho de Damasco, quando a voz de Cristo bradou, dizendo: Saulo, Saulo, Saulo ouviu a voz de Deus, e por ouvir a voz de Deus, a sua vida foi transformada, e Paulo se transformou no apóstolo e pregador dos gentios. Não tem como caminhar com Jesus, não tem como caminhar com Deus sem depender da voz dele. Sabe o que o Espírito está dizendo? Quantas vezes nós queremos tomar decisões baseadas nas nossas emoções, baseadas naquilo que nós estamos sentindo. Queremos dizer: vamos embora, vamos sair desta cidade, vamos sair desta igreja, eu vou sair do grupo, eu vou sair daqui, eu vou sair de lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, baseando-se nas emoções, no estado que você está vivendo. Mas Deus está dizendo: cuidado, não dependa do seu coração, não dependa das suas emoções, mas dependa da voz do Senhor. Não faça se antes Deus dizer faça, não vá se antes Deus dizer vá, não faça se antes Deus dizer que pode, porque o crente em Cristo, o crente em Deus, ele não é como o povo do mundo que vive pelas suas vontades. Nós vivemos debaixo da vontade de Deus. E aqui o texto é enfático ao dizer que esta voz é a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Não tome decisões sem antes basear as suas decisões na palavra de Deus. Não se precipite antes de consultar a palavra de Deus, porque é a palavra que dirige o crente, é a voz de Deus que caminha com o crente. Quem serve a Deus, querido, eu tenho certeza, se eu te perguntar algum testemunho da tua história, algum destes testemunhos vai incluir algum episódio ou acontecimento que se deu, um momento da tua vida que a voz de Deus falou com você. Elias dependia da voz de Deus. Quando ele dá o decreto, traz a profecia de juízo ao reinado de Acabe, a Bíblia diz que Deus então fala com Elias, verso de número 2. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, ordenando: retira-te daqui. Ele ouve a voz de Deus e vai para onde Deus quer que ele vá. O texto diz que Elias então vai debaixo da direção de Deus. Depois de ouvir a voz do Senhor, ele vai para Querite, um pequeno ribeiro escondido entre as regiões do norte de Israel, e fica ali até o tempo da voz de Deus lhe dar outra direção. Mas enquanto a voz de Deus não lhe dá outra direção, Deus ensina a ele a depender da presença de Deus. Querite, como muitas vezes nós ouvimos, é um lugar de corte, mas existe outra tradução de Querite, que significa separação. É fato que Elias agora estava separado do povo de Deus. E neste momento do Querite foi o momento do secreto que Deus providenciou para Elias. Tem momentos que as pessoas não vão te ajudar. Haverá dias que as pessoas não vão estender a mão. Haverá momentos
que não vai ter para onde você fugir e nem para onde você correr, a não ser para a presença de Deus. Porque íntimo e no secreto, Elias estava só, falando-se de pessoas, mas ele tinha a presença de Deus. Elias não dependia de pessoas para lhe ajudar emocionalmente. Não tinha ninguém batendo no ombro de Elias, dizendo: Elias, tu vai conseguir. Não desiste não, Elias. Elias, tenha força. Você vai vencer. Não tinha uma pessoa humana naquele lugar, mas ele tinha a presença de Deus, que é suficiente. Tem gente que briga para ter amigos, para conquistar certas amizades. Meu Deus, você perdeu a noção do Deus que você tem. Você perdeu a percepção do Deus que você tem. O seu melhor amigo, a companhia melhor que alguém pode ter é a presença. Pode faltar pessoas, mas não pode faltar a presença de Deus. As pessoas podem nos deixar, mas Deus não pode nos deixar. Eu preciso investir neste relacionamento, porque esse relacionamento é que é válido, é que é caro, é que é rico. Elias estava só, sem pessoas, mas Elias estava bem, porque ele tinha Deus. O Espírito Santo está falando ao coração de crentes deste lugar. O Espírito Santo está ecoando no coração de pessoas deste lugar. Quem sabe a tua alma aflita, as suas angústias têm te pressionado, têm apertado o teu coração, e por muitas vezes você diz: Deus, o Senhor me deixou, Deus, o Senhor me abandonou. Que angústia é essa? Que aflição na alma é essa? O Espírito de Deus está falando com você: eu nunca te deixarei. Eu nunca te abandonarei. Elias, eu que chamei você para este secreto. Deus poderia ter enviado Elias direto ou diretamente para Sarepta, mas não. Deus primeiro leva Elias para o ribeiro de Querite, porque muitas vezes nós vamos precisar ter este secreto com Deus. É Deus que prepara esse cenário, é Deus que prepara esses momentos, para que a gente possa ouvi-lo melhor, para que a gente possa entender o plano, para que a gente possa receber dele aquilo que nós precisamos. Só ele tem para dar, que é o consolo da sua presença. O consolo da presença de Deus é suficiente para vivermos esta vida sem olharmos para trás. Depois de Elias passar os dias no ribeiro, a voz de Deus brada novamente, e ele ouve a voz de Deus quando o Querite seca. A seca se instala na nação. Agora não havia nem chuva e nem orvalho. A profecia estava cumprida. O povo estava vendo que aquele homem que foi desacreditado, porque os profetas de Baal provavelmente, quando soube desta notícia, desta profecia da parte de Elias, diz: não, a chuva vai continuar. Baal que manda a chuva. Azerá é o Deus da fertilidade, da tempestade. Por que temer a um homem qualquer
Esse homem não pode nada. É por isso que Elias no verso 1 vai dizer: segundo a minha palavra. Porque os profetas já não tinham mais voz no meio do povo de Israel. Mas agora Deus prova que aquele homem que falou não era um homem qualquer. Era um homem que tinha a presença de Deus. Era um homem que dependia da voz de Deus. Elias foi, o texto não conta, mas isso era uma realidade, que ele foi porque é certo que Deus falou para ele ir. Ele falou esta profecia não da parte dele, mas falou porque Deus mandara ele falar esta profecia de juízo à nação de Israel e ao rei Acabe. Mas Elias foi se tornando cada vez mais dependente de Deus. Primeiro Elias aprendeu a depender da voz. Depois Elias aprendeu a depender da presença de Deus no querido. Mas agora Elias também precisava aprender a depender da direção de Deus. Porque crente, ele não anda por caminhos traçados pela sua mente. Crente não anda por caminhos que acha melhor. Porque se nós escolhêssemos os caminhos, os nossos caminhos seriam caminhos de morte. Seriam caminhos de tragédia, caminhos de frustração, caminhos de vergonha, caminhos de dor. Mas os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Assim como a terra está distante dos céus, assim é o caminho que Deus traçou para você. É diferente do seu. Na lógica humana, a melhor coisa seria, depois do querite, voltar e se esconder dentro, quem sabe, da casa de uma viúva israelita. Palavras de Jesus em Lucas. Que Deus não me levou para tantas viúvas que existiam em Israel, mas levou Elias para uma viúva pobre, estrangeira. Ou seja, Deus está dizendo que a direção do homem é contrária à direção de Deus. Elias certamente, se tivesse a liberdade de escolher um caminho, escolheria se esconder no meio do povo. Pois a Bíblia nos diz, isso está no capítulo 18 de 1 Reis, que existiam profetas que estavam escondidos nas cavernas. Obadias foi um servo de Acabe que foi usado por Deus para guardar e preservar a vida dos profetas de Deus. Você sabia disso? Porque Jezabel matava os profetas de Deus. Mas esse homem foi um instrumento de Deus para esconder, num esconderijo, alimentar estes profetas dentro dessas cavernas. Ele colocou 50 em uma e 50 em outra. Elias poderia se esconder com medo do povo, se esconder na casa de uma viúva em Israel, na casa de alguém em Israel, ou quem sabe voltar ao lugar que ele veio. Mas Elias vai na direção de Deus. Quem sabe você não está compreendendo nada hoje, dizer: Senhor, por que tudo isso? Por que toda essa situação? Porque tudo que eu estou passando poderia ser mudado. Quem sabe se eu tivesse escolhido isso ou aquilo, se eu tivesse ido para lá ou para outro lugar. Mas Deus está dizendo: não, você está debaixo da minha direção. Você está pelo caminho que eu quero que você caminhe. Você está andando e percorrendo a trilha, o caminho, a rota que eu quero que você percorra. Ouça a voz do Espírito bradar: oh, aleluia. Ouça a voz do Espírito bradar no seu coração e dizer nesta noite, ainda que não pareça lógico para você, ainda que não pareça comum este caminho que você está seguindo, Deus está dizendo: é este caminho, é por este caminho
que você vai chegar aonde eu quero que você chegue. Ele dependeu da direção de Deus. Dependa da direção do Senhor. Seja direcionado por Deus. Ande na direção de Deus. Ande na rota que Deus traçou para a sua história. Porque o plano de Deus para você é melhor do que o seu. Graças a Deus. Depois de depender da direção de Deus, porque isso implica obediência. E essa é uma palavra que nós estamos acostumados a ouvir no Congresso. Porque a obediência é o caminho que leva o homem ao plano de Deus ser executado na sua história. Deus não tem compromisso com quem é desobediente. A obediência é um princípio fundamental na história do homem e da mulher de Deus. Na história bíblica nós vamos ver que desde o Éden, a queda é resultado da desobediência. Gênesis capítulo 3. Na lei, a obediência está ligada às bênçãos de Deus. Deuteronômio capítulo 28. Nos profetas, Deus exigia, acima do sacrifício, a obediência. 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 22. Em Cristo, Ele é o exemplo supremo de obediência. Hebreus capítulo 5, versículo de número 8. Na igreja, um chamado à obediência pela fé. Romanos capítulo 16, e verso também de número 26. Ou seja, não existe na Bíblia, do início ao fim, uma pessoa crente que possa andar sem obedecer à voz de Deus. Para ser abençoado, tem que obedecer à direção de Deus, porque a direção de Deus nem sempre vai ser conforme você quer. Porque obedecer aquilo que eu gosto é bom, obedecer aquilo que é agradável é bom, mas obedecer aquilo que é contraditório, que vai contra a minha vontade, que vai contra a lógica humana, é difícil. Quando Deus diz para Elias: ei, querido, sai e vai para Sarepta de Sidom. Elias já pensa: Sarepta é fora dos territórios de Israel. Até então Querite ainda fazia parte do território de Israel. Mas agora tem que sair para uma terra estrangeira, próximo a Sidom, cidade pagã, na Fenícia, lá não vai dar certo. Deus manda eu para outro lugar, me manda para outra direção. Não. Elias não questiona. Elias não diz: Deus, tem outra opção. Não. Elias não dá outra opção para Deus. Ele simplesmente obedece à voz de Deus. Grande Deus. E para piorar, Deus vai dizer: lá ensinou, mas tem uma coisa: eu ordenei a uma viúva pobre. Deus, fala pra gente, Senhor, só o máximo. Fica mais fácil, né, que a gente ir. Não conta os detalhes, não, pelo amor. Mas tem hora que Deus conta os detalhes. Sabe por quê? Para nos preparar para o desafio. Deus poderia poupá-lo dos detalhes. Deus poderia ter escondido o que ele iria enfrentar. Ir para uma terra onde estava passando-se fome, onde havia seca, onde não havia colheita também. Mas pior, para uma casa de uma viúva pobre. Deus me esconde, sabe por quê? Porque Deus estava querendo preparar Elias para o desafio.
e coisas que Deus revela antes, como diz o profeta, Ele revela os seus antes, para nos prepararmos para o desafio, para nos prepararmos para o que está por vir. Sabe por quê? Porque Elias, quando chega na porta de Sarepta, ele chega preparado para profetizar. Você não entendeu? Você ainda não entendeu? Vou tentar traduzir para você. Deus está dizendo que Ele te mostrou o cenário que você ainda vai viver, para você se preparar para este cenário. Sabe por quê? Porque lá você será a boca de Deus. Você será profeta de Deus. E você vai fazer uso da palavra de Deus. A palavra de Deus vai estar na tua boca. A palavra de Deus vai estar na tua boca. Meu Deus, Deus está dizendo hoje aqui, o cenário que vem parece ser de dor, mas Deus está dizendo, a tua boca profetizará a mudança. Quando Elias chega, ele encontra uma mulher na porta da cidade, colhendo gravetos para fazer a sua última refeição dentro de casa com seu filho, e depois morreu, porque não tinha onde buscar mais recursos. Mas é nessa hora que o profeta abre a boca para proferir a bênção sobre aquela casa. Quando ele chega, ele usa a fé que ele tinha no Deus que ele servia. Ele usa o benefício de ter relacionamento com Deus, porque isso, irmãos, é o benefício de quem tem relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus tem autoridade da parte de Deus para abrir a boca no meio do caos e dizer: caos, é no nome de Jesus que vai mudar, porque Deus proverá o que é impossível para este momento. Deus trará a existência o que não existe para abençoar este cenário. Aquela mulher disse: só tem um pouquinho de farinha e um pouco de azeite na boca. Não dá para compartilhar com o Senhor. Mas ela disse: tem misericórdia de mim, não pede não, porque o que eu tenho não dá. Eu falei que é pouco, eu vou comer, meu filho também, nós vamos morrer. Ele disse: vai lá buscar água. Quando ela se prepara para buscar água, ele diz: ei, faz mais, traz um pouquinho de farinha, faz um pão para mim. É nessa hora que o texto bíblico vai dizer que a mulher diz: não, você não tem como. A gente estava se preparando para morrer depois dessa refeição. Mas quem disse que a morte tem espaço aonde Deus está? Quem disse que a morte tem poder aonde Jesus chega? Quem disse que a morte é a última palavra quando se tem alguém cheio e cheia de Deus? Quem estava chegando em Sarepta, quem estava chegando em Sarepta era alguém que carregava a presença de Deus. Quando Elias chega em Sarepta, Deus chega com ele. Que é nessa hora que ele diz: não vai faltar. Em nome do Senhor. Não vai faltar farinha na panela. Não vai faltar azeite na botija. Até que Deus faça chover novamente sobre a terra. Sabe o que significa isso? Que Elias aprendeu a depender de Deus também
na escassez. Porque o Deus que Elias serve é o Deus da provisão. O Deus que você serve é o Deus da provisão. Você não depende de governo, meu irmão, isso dói. O Espírito falava comigo esses dias em casa. Porque quem de nós não nos preocupamos, pastor Paulo? Nós temos filhos, eu tenho 3 filhos em casa, sou pastor de igreja. Nós temos um cenário que muitas vezes assusta. Uns dias atrás eu disse, meu Deus, estava em casa falando com Deus, disse, como é que vai ser? Eu preciso fazer alguma coisa. Quem sabe buscar algum meio para garantir a minha família. E o Espírito de Deus falou comigo na minha sala de casa. E disse para mim, você não depende de governo. Você não depende de homens. Graças a Deus. Eles estavam queridos, não tinha homem, mas tinha Deus e tinha carne. Agora Elias estava em Sarepta e não tinha comida, mas Elias tinha Deus. E se tem Deus, tem provisão. Eu aprendo que eu preciso depender, e é isso que o Espírito quer trazer ao seu coração, este entendimento. Você precisa depender da provisão de Deus. Ah, pastor, não sei como vai ser amanhã. Deus vai prover. Ah, pastor, não sei como vai ser o final do ano. Tem gente já preocupada, irmãos. Essa ansiedade do século XXI está terrível. Tem gente já falando o que é que vai fazer no final do ano. O teu final do ano já está garantido pelo Senhor. Elias diz, perante cuja face estou, a tua vida está perante a face de Deus. É Deus que assiste a tua história. É Deus que assiste a tua família. Você já parou para pensar que você é assistido por Deus todos os dias? É isso que Deus está dizendo para você. Deus está falando com crentes aqui que estão preocupados. Deus está dizendo, não se preocupe. Eu sou o Deus da provisão da tua casa. Eu sou o Deus da provisão da tua família. Eu sou o Deus que provê na tua história. Eu sou o Deus que provê recursos da onde não tem. Eu sou Deus que provê aonde não existe, para cuidar dos meus. Porque Deus cuida dos seus. Deus cuida de quem é dele. E Deus cuida de quem depende da provisão dele. Se você depende da provisão de Deus, descansa o coração. Se você depende da provisão de Deus, descansa a tua alma. Se você depende da provisão de Deus, saiba que Deus está provendo o teu amanhã. As Escrituras dizem, lá no livro do profeta Jeremias, quando o povo estava no caos do exílio da Babilônia, a palavra de Deus para eles foi: ainda há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Deus está dizendo para alguém, ainda há esperança para o teu futuro. Ah, pastor, o senhor sabe o que eu estou passando, o senhor sabe o que eu estou enfrentando. Deus está dizendo, ainda há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Eu já vou encerrar, irmãos. Até que, depois de depender da provisão de Deus, ele precisou agora depender do poder de Deus. Ele estava na casa da viúva, vivendo debaixo da provisão de Deus. Tinha pão, tinha azeite naquela casa todos os dias. A provisão era diária. Mas o texto nos conta que o filho da viúva adoece, enferma. E perceba o texto que nem Elias sabia o que ia acontecer. A surpresa não foi só para a viúva, a surpresa foi para o profeta. Nós temos o texto hoje. Elias nem sabia o que ia acontecer, porque nem tudo Deus revela ao seu profeta.
Nem tudo Deus fala ao seu profeta. Porque tem coisas que Deus oculta para que você entenda que não é sobre você, é sobre Ele. Você sem Deus não é nada. Você sem Deus não pode nada. Você não pode nada sem Deus. O menino morre, a mulher se desespera e diz: o que é que eu fiz de mal para merecer? Eu estou sendo punida. Você é o causador dessa tragédia. Elias não replica. Elias não brinca. Elias não questiona. Elias não dá uma resposta para essa mulher. A única fala de Elias: estamos chegando no fim. Foi. Não menino. Porque tem coisas que a gente não pode falar para ninguém, só para Deus. Tem coisas, eu vou repetir, que a gente não pode falar para ninguém, só para Deus. Tem coisas que não adianta dar explicação para pessoas, só para Deus. Tem coisas que não adianta justificar. Eu não sei o que está acontecendo, não sei o que houve, eu não posso te dizer, porque eu não estou sabendo o que podia acontecer, Deus não me falou. Não precisa. Me dá um menino. Ele pegou o menino, saiu da casa e subiu as escadas. Foi para o quarto de cima, quarto de hóspede, onde ele estava hospedado. Chegando lá, a surpresa de Deus foi logo com essa pobre viúva. O Senhor permite que sua mulher já estava sofrendo tanto, mas o sofrimento de Deus era Deus dizendo ali: você tem aprendido a depender de mim nessa trajetória. Mas hoje, Elias, eu te trouxe para a parte de cima dessa casa para te ensinar a depender do meu poder. Ressuscita o menino, Elias. Elias sobe em cima do menino. Uma vez, texto diz, não acontece nada. Lembra-nos Eliseu, lá na casa da Sunamita, também na parte de cima da casa. Sobe a segunda vez, não acontece nada. Sobe a terceira vez, e o menino não ressuscita. Porque não é sobre você, é sobre o Deus que está com você. É sobre o poder de Deus que está na tua história, na tua vida. É a hora que Elias clama. O texto é claro quando diz: e Deus ouviu o clamor de Elias. Glória a Deus. Deus estava dizendo a Elias: hoje você vai sair daqui, desse quarto, dependendo do meu poder. A morte vai embora. Elias desce com o menino e entrega de volta a sua mãe. E é nessa hora que essa mulher faz a confissão de fé. Agora sim, a provisão do azeite da botija e do pão não foi suficiente para ela se converter. Mas ela viu que ela nunca tinha visto. Sabe por quê? Porque os deuses fenícios, já observamos, eles prometiam tudo, menos ressurreição. Esse é o primeiro episódio bíblico sobre a ressurreição de uma pessoa na Bíblia Sagrada. Ou seja, Deus estava mostrando para aquela mulher que o Deus que Elias carregava, ele ressuscita. Ele é o dono da vida. Ele é o dono do sono. Ele é o dono da existência. Quando ele desce e entrega o menino, ela diz, verso 24: agora sei que tu és homem de Deus. E que as palavras da tua boca são verdadeiras. A viúva se converte ao Deus
de Israel. Elias agora volta, mas deixa milagre em Sarepta, deixa provisão em Sarepta, deixa ressurreição em Sarepta, deixa vida em Sarepta, porque onde o crente, o homem, a mulher de Deus passa, ele deixa história. Grande Deus, aleluia, Jesus. Não deixa tragédia, deixa história de glorificação a Deus. Fique de pé. Graças a Deus. Oh, aleluia.